é 5h30 da manhã, quase terminando aqui a atividade. Mas não dá para deixar de falar sobre o jogo que ocorreu ontem no Maracanã, mais um Fla-Flu, o segundo Fla-Flu desse ano. Mas antes, eu estava procurando um texto na internet onde pudesse falar alguma coisa sobre comportamento de jogador, profissional de futebol e comportamento de torcedor, comportamento de torcida. E achei um texto onde fala sobre o comportamento de manada. Então diz o texto: comportamento de manada é um comportamento de grupos de indivíduos que agem em conjunto sem nenhum planejamento prévio. Esse termo se refere também ao comportamento de alcateia de lobos, rebanhos, bandos de pássaros e também de seres humanos quando envolvidos, por exemplo, em tumultos, manifestações, cultos religiosos e eventos esportivos. Por que eu estou falando isso? Principalmente quando cita ali no texto a parte que fala sobre eventos esportivos. O jogador profissional de futebol ele tem que começar a entender que ele pode fazer a diferença em muitas dessas ações que têm ocorrido aí, dentro e fora do campo. O jogador de futebol ele tem que entender que ele é um profissional e todo profissional, seja na carreira que for, tem que ter uma conduta condizente com a sua profissão. O jogador de futebol ele é olhado por crianças, por jovens que têm o sonho de chegarem lá, e o jogador deveria entender que ele não deve ser visto como um exemplo negativo. O jogador de futebol, por exemplo, como o Bruno Henrique, por exemplo, que desde o jogo passado entrou em campo querendo se... O Bruno Henrique ele tá confundindo um pouco o que é doação dentro de campo com o que ele tem feito. O Gabriel Barbosa não, Gabriel ele está fazendo a coisa diferente, ele já entendeu, já enxergou que a torcida do Flamengo gosta da garra, gosta da luta, e ele tem feito isso, e também tem feito o principal, que são gols. O Bruno Henrique também tem feito os gols, mas está se atrapalhando um pouco quanto a entender o que é se doar dentro do campo. Fez uma bizarrice, tomou um cartão amarelo bobo, e depois, sendo um jogador já de 27, 28 anos, se eu não me engano, já tem experiência bastante, ainda mais sabendo que já tinha um cartão amarelo. Fez uma bizarrice daquela, chutando a bola em cima do jogador do tricolor e deixando a perna atingindo o companheiro de profissão. Tudo isso aí passa para o torcedor da arquibancada. O torcedor na arquibancada, ele tem o jogador como seu representante dentro do campo. E o jogador está representando mal o torcedor quando tem esse tipo de atitude que teve o Bruno Henrique, quando tem o tipo de atitude que tiveram todos os jogadores, rubro-negros e tricolores, ao final da partida, onde saíram na porrada lá, desculpa o termo, agressão, daqui, dali, dentro do campo, na entrada do túnel ali para o término do jogo. Enfim, esse é um comportamento que eu abomino. O jogador de futebol ele tem que começar a aprender que ele pode fazer a diferença. Ele pode fazer a diferença. Entendeu? Então, eu achei esse texto ali e quis colocar aqui, para falar sobre isso. Eu acho que o jogador de futebol entrou todo mundo ali, Flamengo, Fluminense, de mãos dadas ali, crianças ali envolvidas, Jamais poderia se imaginar que ao final do jogo ia ser daquele jeito. Onde é que está aquela harmonia que houve quando da entrada em campo para o início da partida? Onde que está aquilo? Para onde vai aquilo tudo? Entendeu? Então, é hora de vocês, profissionais de futebol, começarem a mudar isso. Ou então, vai ficar difícil de se ir a um estádio, vai ficar difícil de se... vai ficar difícil. Já está difícil. Daqui a pouco vai ser impossível. Eu acho que seria o ideal, quando acabasse a partida de futebol, derrotados e vencidos se dessem as mãos e chegassem, mesmo que fossem vaiados, porque a coisa é massificar. Você pode escolher massificar, fazer o que foi feito ontem ao final do jogo, todo dia repetindo aquelas mesmas ações de violência, disso, daquilo. Você pode massificar isso, como você pode massificar a paz dentro dos estádios, dentro do campo. Terminou o jogo, ganhou, perdeu, chega lá, derrotados e vencidos, levanta o braço, agradece uma torcida,
agradece a outra torcida, porque isso aí, sendo massificado, depois vão parar até de vaiar. É um teste que pode ser feito, né? Com isso, com essa violência toda, com o estresse que é um jogo de futebol, uma decisão ou uma semifinal, o treinador do Flamengo, Abel Braga, sentiu-se mal, mas eu acho que não deu nem tempo dele ver o que aconteceu depois que o juiz apitou, encerrando o jogo de futebol. Porque se ele já estava mal, segundo informações, ele passou mal antes do jogo terminar. Se ele já estava mal antes do jogo terminar e visse uma situação dessa, no afã de querer aliviar a situação, poderia ter um mal súbito ali e dar fim à própria vida. Então, gente, é preciso mudar esse pensamento do torcedor, do jogador de futebol. O jogador de futebol, eu repito, estou sendo repetitivo, pode fazer diferença nesses casos aí. Quanto ao jogo, o Flamengo venceu por 2-1, é sabido. Desta feita, o Flamengo entrou com o time apenas com o Diego e o Gabriel, que foram poupados. O Gabriel foi bem poupado, né? Tanto é que está em grande forma, né? Segundo informações que acabei de ouvir há pouco, foi ao baile aí, baile funk aí, com essa e aquela. Não sei se ainda é tempo desse tipo de jogador, não sei, sinceramente eu não sei. Mas aí o Flamengo jogou só sem o Diego e sem o Gabriel, e o Fluminense jogou com o time completo, diferentemente do domingo, quando o Flamengo venceu por 3-2. O Flamengo teve o Bruno Henrique expulso, jogou o segundo tempo todo com um a menos. O juiz se complicou. Na minha opinião, quando eu vi o lance, logo no primeiro minuto de jogo, nos primeiros minutos de jogo, quando o Fluminense fez um gol lá, no primeiro momento eu olhei e eu vi uma carga do jogador do Tricolor sobre as costas do zagueiro rubro-negro. Às vezes o jogador ele se apoia, mas não força. E aquele que está defendendo, aquele que está na defesa, ele aproveita esse contato e faz aquele gesto todo, como se estivesse morrendo. Ali pode ter acontecido isso. Eu vi que foi falta. Depois, olhando de novo, já fiquei na dúvida. Enfim, foi anulado lá, né? Aí depois houve lá a marcação do pênalti, onde o juiz achou que o Léo Duarte tinha feito o pênalti. Na minha visão, também não achei que tivesse sido pênalti ali naquele lance. Mas depois, vendo o lance com mais calma, já achei que houve uma forçadinha ali. Enfim, foi aquele espetáculo clamoroso da arbitragem mais uma vez, entendeu? Parece que ele deu aquele pênalti para compensar o gol anulado, depois deu um pênalti a favor do Flamengo no final, né? Aquele ali foi claro, aquele pênalti, não houve dúvidas ali. Enfim, uma lambança a arbitragem de seu Lima Henrique mais uma vez, né? Agora é aguardar o jogo de hoje entre Vasco e Bangu, um jogo que não vai ser fácil, entendeu? Jogaram no final de semana que passou, agora vão jogar de novo e não será um jogo fácil, tão fácil quanto parece. Para ser fácil para o Vasco vai ter que fazer o jogo ser fácil. A princípio, o jogo é pau a pau. O jogo é pau a pau. O Bangu provou isso no final de semana. Então, se o torcedor do Vasco está achando que vai ser uma moleza, o jogador do Vasco não, entendeu? Está preocupado, porque sabe que a responsabilidade é do Vasco nesse jogo, não é do Bangu não. Entendeu? A responsabilidade é toda do Vasco também, todinho. Assim como, em determinado momento do Fla-Flu, a responsabilidade aumentou ainda mais para o Fluminense, né? O Fluminense já entrou com a responsabilidade maior no jogo, porque já entrou classificado, né? Porque o empate lhe dava essa condição, né? Ao tomar o gol 1-0, aí a responsabilidade se ficou transferida para o Flamengo, né? Que para se classificar tinha que manter ou ampliar aquele marcador, né? Com o empate 1-1, a responsabilidade volta toda para o Fluminense, né? Que agora, jogando 1-1, tornou-se novamente, estava na condição de classificado para a decisão da Taça Rio. E quando chega faltando 15 minutos para o final do jogo, numa condição dessa daí, o time que está com a vantagem do empate, ele abdica por não mais atacar, porque ele não precisa ganhar para se classificar. Eu estava até comentando com os colegas aqui. Bom, agora a responsabilidade volta para o Fluminense, a responsabilidade agora é maior, porque o Fluminense automaticamente vai retrair, e ao Flamengo, que já está na condição de eliminado por conta do empate, vai ter a obrigação de partir
para tentar fazer o segundo gol. O empate já está eliminando, então vamos tentar fazer o segundo gol, é o que restava naquela festa. Entendeu? E foi exatamente o que aconteceu. O Fluminense um pouco mais retraído, o Flamengo mesmo com um a menos, tinha que ir para frente, foi para frente e conseguiu, assim como no outro Fla-Flu, um jogador do Fluminense deu um mole, da mesma forma que o Arrascaeta deu, o garoto roubou aquela bola e fez o gol lá, né? Então, no finalzinho a Arrascaeta deu mole e agora no finalzinho desse segundo jogo aí, quem deu mole foi o zagueiro lá do Fluminense. Everton Ribeiro bateu um pênalti, um cara canhoto normalmente bate o pênalti daquele jeito, cruzado. Se os treinadores de goleiro e o próprio goleiro estudar bem o canhoto batendo pênalti, vai ver que o percentual é muito grande de bater cruzado. O cara está de frente pro gol, ele normalmente bate cruzado no canto direito. No canto direito, no canto esquerdo do goleiro. Normalmente é esse tipo de batida do canhoto. Entendeu? E quando o Everton Ribeiro foi para a batida, eu já sabia que ele bateu. Eu imaginei, tinha quase certeza que ele ia bater daquela forma e foi lá e fez o gol. Então agora só resta isso, é torcer para que seja um jogo mais tranquilo. Hoje será um jogo tranquilo, porque a torcida do Vasco vai em peso e o pessoal que não é Vasco da Gama vai torcer para o Bangu, o torcedor rubro-negro, o torcedor alvinegro, o torcedor tricolor, vai torcer pelo Bangu. Assim como, se o Bangu passar, entendeu, terá mais uma vez, assim mesmo como foi em 1985, terá todos os torcedores dos outros clubes, inclusive até do próprio rubro-negro, né? Por incrível que pareça, entendeu? Torcendo para o Bangu, certo? Mas vamos aguardar, é só uma possibilidade pequena do Bangu passar. Poderia ser uma possibilidade menor, é pequena em função do que é o Vasco da Gama em comparação ao Bangu. Mas uma coisa eu tenho certeza e digo aqui, os times são parelhos, não há tanta diferença do time não. Bangu e Vasco são times parelhos, entendeu? Então é aguardar o jogo de logo mais para ver quem é que vai encontrar com o Flamengo no final de semana, decidindo a sorte na Taça Rio. Um abraço para todos e uma boa quinta-feira. Fiquem na paz.